Procurar casa em Portugal pode ser um autêntico pesadelo e mais, tu podes sofrer um golpe. Está atento a estas imagens. Como estás a ver, Portugal, por ser um país com muita demanda de imóveis e ter poucos para este mercado, existe, claro, aqueles golpistas que se vão aproveitar da situação. Principalmente para aquelas pessoas que estão para vir para Portugal, por terem um maior desconhecimento de como funciona o mercado, por estarem mais vulneráveis, porque têm uma maior urgência em procurar casa, porque muitos deles estão na iminência de chegar a Portugal, os golpistas sabem que provavelmente vai ser mais fácil aplicar um golpe a um estrangeiro que está na iminência de chegar a Portugal do que provavelmente a um português. No entanto, não quer dizer que isso não aconteça a portugueses. Acontece sim. E nós aqui nos noticiários em Portugal assistimos a golpes com frequência, tanto a estrangeiros como também a portugueses, porque cada vez as coisas estão mais elaboradas. E é também sobre isto que eu vou ficar aqui a falar neste vídeo. Por isso é que é um vídeo muito importante, porque eu vou falar sobre o que é o relocation, a importância e os golpes que andam aí através do relocation. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é José Dantas, eu faço parte da empresa Voando para Portugal. Nós somos uma empresa de relocation, mas também de assessoria jurídica e consultoria para pessoas que desejam vir morar para Portugal de uma forma descomplicada, mas com total segurança. Então, o serviço relocation consiste em procurar a casa para o cliente, ou seja, o cliente determina as características, o local que deseja, a tipologia, algumas características especiais que deseja para o seu imóvel. Pode ser, por exemplo, que o imóvel tenha que ter aquecimento central, garagem, está próximo, por exemplo, de escolas, enfim, temos aqui uma série de escolhas. Após coletar esses dados, a empresa vai à procura do imóvel para o cliente. Nós da Voando para Portugal funcionamos assim. Eu sei que tem algumas empresas que normalmente oferecem ao cliente por alguns tipos de imóveis que já têm em carteira, mas nós aqui da Voando para Portugal, grande parte dos nossos clientes são este serviço personalizado, ou seja, o serviço de relocation, onde nós vamos coletar tudo aquilo que o cliente deseja e aí sim nós depois vamos à procura do imóvel. Para aí está tudo alinhado, o cliente chegar aqui a Portugal e morar num imóvel que ele realmente goste e que tenha desejado. Agora, alguns pontos que eu já vou aqui alertar sobre algumas empresas. O que é que elas fazem? Não alinham muito bem com o cliente. E atenção, antes de eu prosseguir, isto não é uma questão de denegrir ou falar mal de outras empresas, não. É uma questão de eu lhe alertar para que você tenha muito cuidado quando vai à procura de uma empresa de relocation, porque tem empresas sérias e empresas menos sérias. E isso depois, assim que você chegar a Portugal e vir aquele imóvel que afinal não era aquilo que você procurava, depois aí as coisas tornam-se muito complicadas. Então, o que é que algumas empresas fazem? Não alinham muito bem com o cliente aquilo que ele deseja e colocam o cliente numa casa qualquer. E tem empresas que colocam os clientes bem no interior de Portugal, naquelas aldeias isoladas, em casas onde não são a um preço de grande cidade. O cliente fica aliciado pelo valor do imóvel, por ser mais baixo do que aquela média do mercado, só que ninguém dá nada a ninguém. Aí é o primeiro passo para que você desconfie. O que é que se passa aqui? Porquê é que este imóvel está tão abaixo do mercado? E tem uma razão, é porque essas empresas vão-te colocar lá numa aldeia bem remota, onde tu vais ter lá meia dúzia de casas, não tens uma infraestrutura de transporte público, de comércio, então o teu dia-a-dia vai ser muito complicado. Quiçá tu penses, eu vou poupar 200 euros, 300 euros, mas e a tua qualidade de vida? E vais ter que ter um carro, então provavelmente esses 200 euros, 300 euros que tu penses que vais poupar, caso seja uma escolha tua e morar bem lá para o interior de Portugal, tu vais acabar por gastar, porque tu, em cada coisa que tu vais precisar no dia-a-dia, vais estar sempre a precisar de um carro e de gastar dinheiro porque não tens ali nada de acessível, então torna-se muito complicado o teu dia-a-dia. Mas atenção, quando é uma escolha tua, tudo bem, o cliente é que manda. O pior é quando as pessoas não estão cientes que vão morar no interior. E nós sabemos de muitos casos, até porque já veio alguns clientes através dessas empresas que não ficaram satisfeitos e depois por não ficarem satisfeitos, só aí é que foram fazer uma pesquisa sobre empresas sérias de relocation. E aí vieram ter connosco da Voando para Portugal e felizmente conseguimos ajudar essas pessoas a conseguir-lhes um imóvel como deve ser, com condições de habitabilidade, conforto, porque vir morar para Portugal não é para vir de qualquer forma. Você tem que ter conforto. Caso contrário, as coisas não vão resultar. E você tem que estar a morar numa casa que seja aquilo que você pretende, aquilo que você deseja e que esteja tudo alinhado para que você consiga realmente conseguir os seus objetivos em Portugal. Essas empresas, aqui eu falei num ponto. Agora vou falar sobre outras empresas, e eu estou a dizer empresas, mas de facto é aqui que começa o golpe. O que é que algumas pessoas
pseudo-empresas fazem. Principalmente começa em redes sociais, grupos do WhatsApp, grupos de redes sociais, normalmente não tem site, não tem assim grandes contactos que consigam falar com as pessoas e oferecem imóveis a um valor muito em conta. E assim que você entra em contacto com essas pseudo-empresas, que no fundo são os golpistas, começam ali a querer facilitar tudo, pedir valores e vão sempre oferecer casas provavelmente já mobiliadas, com a cozinha totalmente equipada e um valor muito em conta. Quando assim for, você desconfie. Eu não estou a dizer que todos estes anúncios que vá através de um grupo do WhatsApp, um grupo de Facebook ou outra plataforma que seja tudo golpe. No entanto, é para desconfiar, porque as empresas, quando são sérias, são como a nossa. Os processos são todos transparentes, têm um site, têm os contactos, têm ali um suporte de atendimento para tirar as suas dúvidas, têm redes sociais com milhares de seguidores, como é o caso da nossa, tem o feedback público do Google Meu Negócios, então você tem várias formas de conseguir ver a veracidade daquela empresa. Então, o porquê de você prosseguir com alguém que está meio escondido em um grupo ou não lhe fornece ali um link de um site, de um contacto de telefone, não faz consigo uma videochamada, não tem depoimentos de clientes, isso é para desconfiar. Então, aquilo que eu recomendo sempre é, quer vir para Portugal? Procure uma empresa séria. Pesquise no Google, faça uma série de pesquisas, mesmo nas redes sociais, faça uma lista das empresas que você vê que são sérias e depois aí você contacta cada uma delas e vê aquela que você gosta mais para prosseguir com o serviço de relocation. E agora vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens. Então, a vantagem do serviço relocation. Principalmente eu vou falar aqui, claro, da Voando para Portugal, o nosso serviço relocation. Então, quando você nos procura, primeiro de tudo, somos uma empresa que está transparente, tem todos os testemunhos na internet. Nós mesmo aqui no YouTube temos uma playlist somente de testemunhos, os nossos clientes que estão ali a dar o feedback, onde falam sobre o tipo de imóveis que nós conseguimos para os nossos clientes, as regiões, é algo que vale a pena que você assista. Além disso, a nossa empresa, por ser uma empresa luso-brasileira, tem uma vantagem em comparação com as outras que não são luso-brasileiras, porque devido à proximidade cultural, eu, por exemplo, sou português e sou uma parte importante dentro da empresa, tem também outros portugueses dentro da empresa e devido a esta proximidade cultural, nós conseguimos certos tipos de negócios onde, quiçá, se a empresa não fosse luso-brasileira, seria mais difícil de os alcançar. E isto, tal como eu disse, não tem a ver com discriminação, com isto ou aquilo, tem mesmo a ver com proximidade cultural. Claro que as pessoas nos seus países, elas sentem sempre mais confiança estar a negociar com as pessoas que são de lá. Isso é natural. Eu também, se fosse abrir um negócio para o Brasil, é normal que o cidadão brasileiro, ele tivesse ali mais proximidade, devido à cultura, a negociar com outro brasileiro e não comigo sendo português, ou seja, eu ali seria o estrangeiro. É completamente normal, seja no Brasil, Portugal ou outro país. Isso é uma grande vantagem da Voando para Portugal, porque nós temos parceiros que já nem colocam as casas imobiliárias, estamos a falar de construtores, de investidores, e que já só falam com a nossa empresa, porque eles sabem que o nosso trabalho é sério. Então, nós conseguimos não só satisfazer os nossos clientes, temos um excelente feedback, como também temos aqui parceiros duradouros, que já vem aqui uma parceria de longa data e até hoje, graças a Deus, nunca tivemos qualquer problema. Mesmo esse nosso parceiro imobiliário, seja um construtor, seja um investidor, seja uma imobiliária, ele sabe que nós filtramos também os nossos clientes, porque a Voando para Portugal quer fazer um bom trabalho para o cliente, mas quer também parcerias duradouras e nós somos a cara também quando estamos ali envolvidos no negócio. Porque nós, quando fazemos o serviço de relocation, procuramos a casa para o cliente, depois nós vamos fazer a vistoria técnica ao imóvel. Essa vistoria técnica é sempre feita por mim e pela Valéria, nunca delegamos isso para outros colaboradores dentro da nossa empresa. Fazemos essa vistoria técnica, o nosso departamento analisa o contrato de arrendamento para ver se realmente está tudo ali dentro da lei. Fazemos a recepção e o envio de toda a documentação para o contrato. Enfim, nós somos os olhos e a voz do cliente. E nós alinhamos tudo, somos a ponte entre o senhorio e o nosso cliente e só finaliza o nosso serviço quando nós vemos que o contrato está assinado, está tudo ok, já foi feita a abertura de serviços e o cliente chegou e já está instalado no imóvel. Então é um serviço que vai do início ao fim e só termina quando ambas as partes estão satisfeitas. E este nosso serviço, este nosso filtro também que fazemos com os nossos clientes, porque só atendemos quem vem para Portugal com visto,
caso contrário estaríamos a infringir a lei. Então tem que vir com visto, tem que ser também uma família que tenha condições financeiras para suportar o aluguer aqui em Portugal, porque nós sabemos que o aluguer em Portugal ele é alto, então claro que não podemos atender um cliente que me diga, por exemplo, somos um casal, temos 3 filhos e quero um T3 em Lisboa por 500 euros. É totalmente impossível. Então temos sempre que estar alinhado o nosso perfil com aquilo que realmente é a realidade aqui em Portugal. Então as pessoas têm que ter o visto, ou seja, estamos a falar de documentação, estamos a falar da questão financeira, tudo isso tem que estar alinhado para que nós realmente consigamos atender o cliente. E os nossos parceiros também, ao saberem disso, que nós fazemos este filtro, eles confiam completamente nesta nossa análise, neste nosso filtro, então muitos deles já nem colocam as casas na imobiliária porque sabem que nós fazemos este filtro. Então ficam com o trabalho também deles mais facilitado. E isso também nos ajuda porque temos estes imóveis que estes nossos parceiros nos dão e que nós podemos disponibilizar aos nossos clientes. Então, o facto da nossa empresa ter esta questão de transparência, profissionalismo, ser uma empresa luso-brasileira é realmente aqui um grande diferencial em comparação com muitas outras. É claro que eu não conheço todas as empresas de relocation, mas eu sei que isto aqui faz toda a diferença. Outra grande vantagem aqui da Voando para Portugal é, sem dúvida, a cara da nossa empresa, aquela que é a responsável pela empresa, que é a Valéria. É uma pessoa, claro que eu sou suspeito para falar porque, como muitos sabem, ela também é a minha esposa, no entanto, a Valéria realmente é uma profissional de excelência, conduz cada serviço como se fosse para ela. É incrível o empenho em cada serviço, ela só fica descansada quando vê que as coisas estão já a finalizar e que está tudo a ficar resolvido, o cliente satisfeito, o senhorio também satisfeito e o nosso serviço ali a chegar ao fim. É uma profissional super dedicada e isso faz toda a diferença nas empresas. Porque hoje em dia tem muitas empresas que não estão nem aí para o cliente, não têm um atendimento, não têm um suporte, só querem receber o dinheiro e fazer ali o serviço às pressas. Aqui não. Na Voando para Portugal fazemos tudo com profissionalismo, transparência e a nossa líder, a Valéria, é uma profissional de excelência. E por fim, aquela que eu também acho que é uma grande vantagem da Voando para Portugal é que nós somos uma empresa especializada em relocation e nós fazemos relocation em qualquer parte de Portugal continental, mas também temos outras vertentes, como por exemplo, assessoria jurídica, também a nível de contábil e também administrativo. Nós na Voando para Portugal temos um departamento jurídico constituído por 3 advogadas essas inscritas na Ordem dos Advogados, tanto no Brasil como em Portugal, especializadas em imigração. Então, todo este know-how em prol do nosso cliente, porque grande parte dos clientes que nos chegam, eles não só querem o serviço de relocation, como também ainda estão no início do seu planejamento. Então nós, através do nosso serviço de consultoria, que é serviço de consultoria a própria Valéria que o faz, tem uma reunião com o cliente, ajuda-o a estruturar e a montar todo o seu planejamento para que ele saiba qual é que é a documentação que tem que tratar, todos os trâmites que ele tem que fazer, tudo isso é super importante. Depois dessa consultoria é necessário documentos, tratar de visto, então aqui entra o nosso departamento jurídico, ou seja, o cliente, através da Voando para Portugal, ele consegue todos os departamentos necessários para que ele consiga vir do Brasil para Portugal de uma forma descomplicada, mas responsável e legalizada. Aqui não há cá aventuras. Todos os nossos clientes vêm de forma legalizada e como deve ser. Então isto sem dúvida que é uma grande vantagem da Voando para Portugal. Agora vou falar aqui sobre o relocation em geral. Muitas pessoas pensam que, bem, porquê que eu vou gastar num serviço de relocation se eu posso chegar a Portugal, ir para um Airbnb, ficar lá 15 dias, um mês e procurar casa? Primeiro ponto que eu vejo aqui desfavorável. O preço do Airbnb em Portugal é muito, muito caro. Dependendo da época, então, os preços triplicam. E dependendo também da região. Esse valor que você vai gastar no Airbnb, vai investir, não é gastar, é investir num serviço de relocation e na sobra dinheiro provavelmente. Depois você ao estar a ir para um Airbnb, quem é que vai procurar o imóvel? É você que tem que fazer a procura, contactos de telefone, fazer as deslocações do Uber ou alugar uma viatura para fazer essas deslocações, ter disponibilidade para fazer a vistoria técnica, ter disponibilidade para enviar, receber documentos, ou seja, estamos a falar de muita burocracia, stress. Será que é isso mesmo que você quer assim que chegar a Portugal? Está nessa, anda para aqui, anda para ali, está com esse stress todo? Então, o serviço relocation é isso mesmo. Nós tratamos de tudo para o cliente. Ele solicita o serviço,
diz aquilo que deseja e depois é só ir acompanhando. E eu falo ir acompanhando porque na Voando para Portugal, o nosso serviço Relocation, o cliente ele acompanha tudo, desde o início. Vistoria técnica, por exemplo, ele acompanha através de videochamada. O contrato nós analisamos e enviamos para o cliente para que ele analise e veja se concorda com tudo. Então, o cliente está sempre a par de tudo. Também tem algumas pessoas que pensam que, por que não procurar a partir do Brasil? E algumas até podem conseguir. Atenção, eu não estou a dizer que isto não seja viável. Eu estou a dizer os prós e os contras. Se você conseguir daí do Brasil, tudo bem, consegue poupar esse dinheiro que iria investir neste serviço de relocation. No entanto, eu alerto para a dificuldade por causa da questão da língua, porque sabemos que o português do Brasil e Portugal tem algumas diferenças e então tem certos senhorios que não vão conseguir perceber aquilo que você está a falar e vice-versa. Também a nível de documentações, tem nomes próprios aqui em Portugal e outros nomes no Brasil, então essa dificuldade também para algumas pessoas e claro, aquela coisa que eu já falei, a proximidade cultural e também a questão da pessoa se sentir à vontade. Atender um telefonema, a outra pessoa está a dizer que está no Brasil e que está interessado no imóvel dele. Ora, quando eu recebo um telefonema desses, vamos imaginar que eu sou um senhorio fictício, cada casa em Portugal, assim que ela é colocada no mercado, recebe dezenas e dezenas de telefonemas de pessoas que já aqui estão em Portugal. Porquê que aquele senhorio iria estar com mais burocracia, mais trabalho, a ter um inquilino que vem do Brasil, quando tem ali logo uma pessoa à porta de casa que chega ali, vem com o dinheiro, já tem toda a documentação e faz o negócio ali em meia dúzia de minutos. Entendem? É muito complicado. Eu não estou a dizer que você não vai conseguir, mas temos que ser realistas. É muito complicado. O segundo ponto aqui nesta vertente é a questão do golpe. É aqui que entra o golpe. Grande parte ela está mais vulnerável para sofrer um golpe, porque está à procura de tudo pela internet e sozinho, sem que ninguém verifique nada. E como eu já mostrei pelas imagens, cada vez os golpes estão mais sofisticados. Tem golpistas aqui, estrangeiros e portugueses, que alugam casas do Airbnb, mostram a casa às pessoas, fazem ali a vistoria técnica, mostram tudo como se a casa fosse dele. Assim que a pessoa entrega o dinheiro, eles a seguir desaparecem. Então, realmente, fazer esta negociação à distância tem muito, muito risco. Mesmo que hoje em dia, para fazer a vistoria técnica, nós analisamos toda a documentação do imóvel para ver se realmente aquela pessoa que está ali connosco, que nos recebeu para fazermos a vistoria técnica, é alguém que tem poderes sobre o imóvel, se é um dono, se é uma imobiliária, tem os poderes para ser representado daquele imóvel. Enfim, tem aqui uma série de questões que é sempre analisadas por questões de segurança. E quando você está a fazer essa procura lá no Brasil, a partir daí do Brasil, torna-se tudo muito complicado. A não ser, claro, e aí sim, eu até recomendo que você tenha aqui um familiar de confiança em Portugal, onde você possa começar o contacto aí no Brasil e depois esse seu familiar fazer a vistoria técnica, analisar ali toda a documentação. Aí sim é uma boa. Caso contrário, eu não recomendo. Então, se você quer investir na segurança da sua família, ter a certeza que chega a Portugal, vai buscar a sua chavinha do seu imóvel, entra dentro de casa totalmente adaptado, é só relaxar e descansar. Se você quer certificar-se que não vai cair em nenhum golpe e não perder o seu dinheiro que tanto está a lutar para juntar. Porque nós sabemos que real e euro têm uma grande diferença. Custa muito juntar dinheiro, principalmente quando nós estamos a falar juntar real e depois fazer o câmbio para euro, que estamos a falar aqui de 5 ponto qualquer coisa de diferença. Então, eu sei que esse dinheiro que você está a juntar é dinheiro com muito esforço, então não o coloque nas mãos de qualquer pessoa. Você não imagina a quantidade de pessoas, independentemente da nacionalidade, que já caíram em golpes por causa dos imóveis aqui em Portugal, porque é um mercado que é muito, muito quente. Tem muita demanda, tem pouquíssimas casas no mercado e estas pessoas com aquela coisa de cheguei a Portugal, estou a pagar o Airbnb, preciso de um imóvel, já tenho a passagem comprada, como é que eu vou fazer? Naquela coisa de não ter um planejamento, não ter uma empresa que vai fazer essa assessoria, esse serviço para a pessoa, fica vulnerável, começa a perder o seu discernimento e já vai ali com qualquer anúncio, porque realmente já está a ficar aflita que vai ficar sem casa e é aí que se perde o dinheiro. Então, invista num serviço de relocation, invista numa empresa séria. Deixe-me aqui nos comentários o que é que você achou sobre este vídeo. Eu vou deixar aqui este vídeo para que você assista porque também é muito importante e deixe-me aqui então nos comentários a sua opinião, curta o vídeo e compartilhe. Até uma próxima. Tchau, tchau.